formação só de gramíneas, como essa imagem que vocês visualizam. Quando eu tenho arbustos e gramas, aí eu vou dizer que é um campo sujo. Campos limpos, só gramíneas. Campos sujos, arbustos e gramíneas, Nessa região das pradarias, para o hemisfério norte, costuma aparecer um tipo de solo de grande fertilidade. São chamados chernósion, tá? Solo de grande aproveitamento agrícola devido à sua fertilidade. Ok? Tranquilo? Outra atividade econômica muito praticada nessa região é a atividade do pastoreio. Como você tem um bom pasto o ano todo, você vai ter um gado solto, que nós associamos a um tipo de pecuária. Como é o nome dessa pecuária em que o gado é solto? Só do pasto. Pecuária extensiva. Muito bem, pecuária extensiva. Tá certo? Olha aqui no Brasil, ó, puxa para o Brasil de novo. Rio Grande do Sul, característica cultural, churrasco, a pecuária se destaca, chimarrão, ervas, gramíneas. Tranquilo? Ok, pessoal? Então, bioma das pradarias. E agora, o das florestas tropicais. Nossa formação das florestas tropicais. Zona, claro, o nome já diz, zona tropical, tá? Olha aquelas características que eu citei no início da aula para vocês. Quais são as características? Ó, arbórea, significa o que, pessoal? Arbórea, grande, forte, heterogênea, diversificada, né? Perene, sempre verde, hidrófila, de ambiente úmido, hidrófila, de ambiente aquático, ombrófila, ombrófila, o que é que significa isso aí? Percebam que ela é uma vegetação fechada. Essa característica de vegetação fechada promove uma grande sombra. Então é a vegetação adaptada a ambientes fechados, que promove uma grande sombra. O contrário de ombrófila, heliófila, é uma característica. O que é que significa o termo helios? Sol, então é de ambientes abertos, com grande insolação. Quem é que é uma vegetação heliófila, de campos, de áreas abertas, com grande insolação? Vegetações desérticas, ou semidesérticas. Tranquilo, pessoal? Ok? Bom, nessa região nós vamos encontrar a maior biodiversidade do globo, com destaque para quem? A enorme floresta amazônica. Tá certo? Percebam que ela vai dentro da faixa tropical, dentro da faixa equatorial. Aparece na América do Sul, aparece na África e também lá no Sudeste Asiático. Tá? Quais são as principais formações florestais? Destaque aí: floresta amazônica, floresta do Congo na África e floresta da Indonésia. As três grandes formações de florestas tropicais. E a vegetação dos desertos. Professor, eu estou vendo ali cactos. Exatamente, né? Vegetações de desertos e semidesertos. Aparecem quem? As formações cactáceas. Ok? Os cactos. Aqui para nós, a nossa região é semidesértica, é semiárida. Região nordeste predominando. Então qual é a formação que nós temos? Arbustiva, herbácea, cactáceas. E tem uma característica que é marcante. Falou do termo xerófila. Xeros é o que? Seco. Então a vegetação xerófila, vegetação adaptada ao ambiente seco. Ok? Xeros. Caduca, caducifólia. O que é que diz isso? Já vimos essa denominação. Vegetação que perde as folhas, perde totalmente as folhas. Se eu digo semicaduca, é que perde parcialmente as folhas. Ok? Tranquilo? Professor, essa vegetação também é featófila? É
ela vai buscar água lá no lençol freático, tipo de clima árido e clima semiárido, como é o caso do Nordeste brasileiro, tá? E outra característica, aparece nas áreas de médias latitudes, formações dos desertos e semidesertos. Agora, só para fechar essa parte de biomas com o Brasil, observe, pessoal, as características. Olha, domínio amazônico, domínio verde, tá? O domínio amazônico, esse domínio verde. Vamos dizer aqui algumas características desse domínio, pelo que a gente viu agora geral. Qual é o porte dela? Arbórea, grande porte, hidrófila, latifoliada, perennifólia, heterogênea, biodiversificada, ok? Domínio do cerrado. Onde é o domínio do cerrado? Ah, professor, eu mesmo da savana. Então você vai dizer quais são as características. Arbustiva, herbácea. E tem um termo que vai aparecer aí no cerrado. Qual é? Tropófila. Opa, tropófila. Tropófila é do cerrado. O que é que significa tropófila? 2 estações definidas. Fui lá para Caatinga, Nordeste brasileiro. Tem um termo que vai aparecer somente para Caatinga. Qual é esse termo, pessoal, aqui no Brasil? Xerófila. O que é que significa esse termo xerófila? Vegetação adaptada ao ambiente seco. Desci, fui lá para Araucária. Ah, professor, estou lembrando, Araucária augustifolia. Arbórea, grande porte, homogênea, e a folhazinha dela é o quê? Fina e pontuda. Como é o nome dessa denominação? Aciculifoliata. Na extensão litorânea, nós vamos ter também a Mata Atlântica, que entra como floresta tropical, tá certo? E lá no sul nós temos pratarias, campos ou pampas, ou campanha gaúcha ou pradarias. Campos ou pampas ou campanha gaúcha ou pradarias. Tranquilo, pessoal? Dúvida até aí? Bom, um lembrete importantíssimo a fazer para vocês. Qual é? Pessoal, nós temos hoje o agronegócio como o carro-chefe na economia brasileira. Os frutos econômicos que nós estamos tendo hoje no Brasil, eles são resultado de um forte investimento que ocorreu desde a década de 70 em agricultura, em pecuária. Na década de 70, ocorreu um incentivo do governo brasileiro para que os pequenos e médios proprietários e também os grandes deixassem a produção da região sul e migrassem para a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás. Esse período foi chamado período das fronteiras agrícolas. Não esqueçam disso, fronteiras agrícolas, o incentivo para a ocupação, a colonização das regiões centro-oeste e depois da região norte. Pessoal, perguntinha, passando pelo centro-oeste, chegando à região norte, quais são os 2 biomas que nós encontramos de importância para o Brasil? No centro-oeste, o cerrado. Na região norte, a floresta amazônica. Então, o agronegócio, ele é tido como carro-chefe da economia, mas na visão ambiental também provoca grandes desestruturas. A partir do desmatamento, das queimadas, do uso de agrotóxicos, o maquinário de maneira intensa, prejudicando o solo, a estrutura do lençol freático, o ciclo hidrológico, porque diminui a evapotranspiração. Então, o agronegócio, ele fica nessa disputa. É aí onde entra um tema importantíssimo. Qual é o tema? O desenvolvimento sustentável. Como eu posso promover crescimento econômico? Tá? Como eu posso promover crescimento econômico sem degradar muito o meio ambiente? Daí o Brasil vem trabalhando muito a ideia do Código Florestal Brasileiro.
tá certo? Para poder tentar fazer com que ocorra esse desenvolvimento sustentável. A proteção da Amazônia legal, a proteção dos cerrados brasileiros. E hoje, pessoal, olha a dica importantíssima que eu vou dizer para vocês. A dica importantíssima. Estamos nas fronteiras agrícolas. Quais foram as duas regiões que eu disse para vocês? Centro-Oeste e a outra região? Norte. Cerrado e floresta amazônica. Para onde é que agora eles estão indo? Rapaz, se eu for para a Amazônia, eu vou arrumar muita confusão legal. Então eu vou começar a desviar aqui para a direita, ó. Aí eu estou desviando para qual região? Região Nordeste. Quais são os estados que já estão provando desse incentivo agrícola? Os estados do Maranhão, Piauí e da Bahia, aqui na região Nordeste. Maranhão, Piauí e Bahia. Maranhão, Piauí e Bahia, observe o mapa, fica vizinho ao Tocantins. Essa área, pessoal, que pega Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, é chamada hoje de Nova Fronteira Agrícola, também denominada com o termo Mapitoba. Professor, como é que é? Mapitoba ou Matopiba. Professor, não tinha outro nome não? Ó, eles pegaram apenas as siglas dos estados: Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Mapitoba. Então, a nova fronteira agrícola. Tranquilo, pessoal? Ok? Questão falou, a nova fronteira agrícola brasileira, você já vai levando isso aí para o Nordeste. Tranquilo? Bom, então, a atividade da agricultura, ela exerce um fascínio desde quando o homem começou a se organizar. Um conjunto de técnicas desenvolvidas pelo homem com o objetivo de produzir alimentos, energia, matéria-prima e suprir as necessidades básicas e depois financeiras dos seres humanos, é o que nós vamos chamar de agricultura. Hoje existem diversos termos: agronegócio, agrobusiness, agroindústria, porque juntaram atividades econômicas. E quanto ao desenvolvimento da agricultura, nós vamos encontrar alguns períodos básicos essenciais. Por exemplo, agricultura arcaica ou tradicional. Pela imagem, o que é que nós temos da agricultura arcaica ou tradicional? Você verifica aí um carro puxado a boi, sem uma estrutura bem definida, a força do trabalho humano e a tração animal nas plantações. Essa é uma das características marcantes da agricultura arcaica ou tradicional. Outra característica: a terra e o trabalho são os principais valores de produção. Ora, para eu produzir eu preciso ter terras. Lembre-se que é um processo histórico no mundo, não é só no Brasil. A famosa concentração fundiária, a concentração de terras. Observe o caso em particular do Brasil. A nossa ocupação ocorre no litoral, depois vai para o interior e sempre baseada na concentração fundiária. Ainda hoje no Brasil nós observamos a luta pela terra, apesar da maior parte da população morar nas cidades. Mas a questão da reforma agrária é uma luta constante. Por que migraram tanto para a cidade? Porque não tinha um valor principal de produção. Qual é esse valor principal de produção? A terra. Como é que eu vou produzir sem ter terra? A terra das unhas? Não dá.